Gravação iniciada, presidente. Ok, Fabimar. Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do período da tarde do dia 7 de abril de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão desta sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Masder de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós temos, na pauta da tarde, 3 itens em relação aos quais há pedido de sustentação oral e acompanhamento. Nós temos o item 229, para esse item há pedido de acompanhamento, e depois os itens 260 e 261, os dois do mesmo contribuinte, para os quais há pedido de sustentação oral por videoconferência. Então, como nós damos prioridade ao julgamento desses itens em relação aos quais há patrono na sala de espera esperando para participar do julgamento, então a gente dá prioridade já para poder liberar os patronos. Então vamos iniciar então a pauta da tarde pelo item 229, é o primeiro item com pedido de patrono, né, nesse caso é acompanhamento, e o item 229 é do contribuinte Marcos Fernando de Oliveira Moraes. Eu vou pedir então ao Fabimar, que está nos assessorando lá no CARF, que convoque o patrono para comparecer à nossa sala e acompanhar o julgamento. Pode então fazer a convocação, Fabimar. Farei a convocação. Item 229 da pauta do Dr. Bruno, seu processo será julgado agora, por favor, verificar a mensagem clara no chat. Obrigado. Apenas para cientificar também, houve uma alteração só no texto, capítulo do mandato de segurança no voto, em que eu detalhei o histórico do voto, conforme... Não quer esperar um pouco? Não, eu não estou falando agora, só para a turma, só para falar o que alterou no voto. Aí eu falo depois. Tá. Patrono convocado, presidente. Ok. É que se você vai falar depois de novo, então tudo bem. Não tem problema. É que se você fala agora, não fala na hora que ele está, ele vai ver o vídeo, falou antes de eu entrar na sala. Boa tarde, doutor Bruno. Presidente, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Bruno. Seja bem-vindo à nossa sala virtual de julgamento. Nós vamos fazer agora o julgamento do item, dar sequência no julgamento do item 229 na pauta. O item 229 é um item que saiu com vista em março, né? Eu vou até ler aqui o item da pauta. O senhor vai fazer acompanhamento apenas do julgamento. Então, eu vou fazer a leitura aqui do dispositivo que restou consignado na ata de março, e aí passo a palavra para o conselheiro relator, então, Aliás, eu vou passar a palavra para o Luiz, né, que fez... Você que pediu vista, né, Luiz? Mas eu não tenho nenhum comentário adicional, né? Eu vou lá apenas para formar convicção para votar, presidente. Tá certo. Luiz, só um esclarecimento, o Luiz pediu vistas em razão da dedução dos memoriais que foi feita numa sessão e que trouxe uma informação nova ao processo. Até eu mesmo pedi para o Luiz pedir a vista em nome coletivo, justamente para apreciar essa decisão que não havia sido levada ao conhecimento desse juízo. Ok. Na ata de março, restou consignado o seguinte dispositivo na ata. Vista para o conselheiro Luiz, não foi nem coletiva, né? O relator votou por dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja realizado o recálculo do auto de infração, a fim de que seja adicionado ao custo de aquisição do ganho de capital as capitalizações de lucros ou reservas constituídas com esses lucros, efetuadas no período de 1996, e também para que sejam cancelados a multa de ofício e juros de mora incidentes sobre o montante do crédito tributário constituído e objeto do depósito judicial em montante parcial. Na sequência, houve o pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Fez sustentação oral
o patrono do contribuinte, doutor Bruno. Vejam, colegas, aqui nós tivemos pedido de vista, mas essa vista não foi convertida em vista coletiva, tá? Isso significa que a turma pode, um outro conselheiro pode pedir vista novamente se entender necessário, né? Todos já estão com o voto do relator, então eu vou passar a palavra a você, então, Márcio, para... Sim, eu fiz algumas alterações no voto, eu vou levar o conhecimento da turma. A primeira alteração que eu fiz no voto foi em relação ao mandato de segurança 2011, 5101, 3384, em que restou transitado em julgado o direito à isenção pleiteado pelo contribuinte referente à aquisição, referente a 507.650 ações. Um dos motivos porque esse processo só em vista também foi para bater, para confirmar se essa isenção alcançaria algum argumento do contribuinte, porque ele deduz dois, sobre a capitalização e sobre o custo de aquisições adquiridas antes de 31 de dezembro de 1991. No presente caso, essas 507.650 ações, elas, vocês podem perceber isso nas folhas 136 do processo, é uma posição de 22 de maio de 86. Em 4 de 12 de 86 e 22 de 4 de 87, houve aquisição de ações da senhora Neuza Corrêa Fernandes e do senhor José Hilário da Silva. Também houve compra de ações 23 de março de 96. Portanto, em razão daquelas duas primeiras compras de ação, que são anteriores a 31 de dezembro de 91, é importante deixar e consignado que eu nego provimento ao custo de aquisição nos termos que já foram declinados da apresentação do primeiro voto. Com relação à capitalização, também mantenho um entendimento de provimento em relação à adição ao custo de aquisição das capitalizações das ações. E com relação ao cancelamento da multa de ofício e dos juros de mora, não mais pela aplicação da súmula, como antes tinha sido afirmado, mas em face à decisão judicial transitada em julgado ter reconhecido a inexistência de relação jurídico-tributária entre contribuinte e União, referente à incidência de imposto de renda em razão do ganho de capital sobre a alienação de 507.650 ações, devem ser cancelados a multa de ofício e juros de mora, apurado sobre o montante depositado em juízo, que está sendo exigido no auto de infração. Então, o voto, a conclusão do voto é sutilmente diferente, mas não tão diferente. Eu dou provimento parcial ao recurso voluntário para que seja realizado o recálculo do auto de infração, a fim de que seja adicionado ao custo de aquisição do ganho de capital as capitalizações de lucros ou reservas constituídas com esses lucros efetuadas no período posterior a 96, e para que sejam cancelados a multa de ofício e juros de mora incidentes sobre o montante do crédito tributário constituído, objeto de depósito judicial. Ok, Márcio. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto do relator? O doutor Bruno, ele levantou a mão. Gostaria de fazer algum comentário, doutor Bruno? Presidente, só um esclarecimento de fato. O senhor relator está mantendo em relação a essas 550 que houve decisão transitada e isenção, está mantendo o principal, os juros e a multa, porque no memorial lado integralmente, porque a isenção total manter o principal de encontro em julgado. Muito. A sua voz ficou meio cortada, doutor. Podia não deu para entender nada do que ele falou para se ele desligar o vídeo, talvez, ou abaixar a qualidade. Adianta desligar o vídeo? Tá melhor agora? Tá. Parece que tá, Pode falar, doutor. Vou tentar ir para uma posição. Os senhores me... Não Está melhor agora? Não adiantou muito não, doutor. Agora? Continua ruim? Agora tá bom. O senhor está caminhando pela casa, é isso?
Estou procurando um local com um Wi-Fi mais forte. Ah, tá, perfeito. Agora a voz está boa. Tá, então acho que a gente pode manter assim, sem vídeo. Não, era só até um esclarecimento de fato, para entender se o voto do senhor relator, ele excluiu somente o principal, a multa e os juros. Eu entendi que ele está mantendo o principal dessa parte que o mandado de segurança entendeu por estar isenta de ganho de capital todas essas 507.650 ações. Então, no nosso entender, a manutenção do principal dessa parte, que corresponde a mais de 91% da autuação, deveria ser cancelado também o principal, e não somente a multa e os juros. Doutor Bruno, tudo bem, é porque, doutor Bruno, essa parte em relação à venda desses 507 mil, ele não está em contencioso por concomitância, porque ele é objeto de ação judicial, como foi bem destacado no acordo da área de impugnação e também do recurso voluntário. A gente está analisando apenas o custo de aquisição das ações. E dentro desse custo de aquisição, a autoridade lançadora também exigiu, conforme a impugnação, os termos deduzidos na impugnação, ela manteve a exigência da multa de ofício dos juros de mora calculado sobre o depósito, porque entendeu que o depósito não era sobre o montante integral, mas sobre o montante parcial. Essa parcela em relação aos 507.650 ações, eu não posso me pronunciar, porque não foi pronunciado na primeira instância. Eu estou pronunciando apenas sobre o custo de aquisição das ações e o cancelamento da multa e dos juros de mora referentes ao depósito garantido, que foi depósito garantido, mas agora em virtude da ação judicial favorável ao sujeito passivo. O esclarecimento foi satisfatório? Sim, foi satisfatório. Então, eu solicitaria que, ao menos na declaração de voto, na exposição, fosse solicitado a delegacia de origem que verificasse esse trânsito em julgado para que não fosse exigida essa parcela que já houve decisão final transitada em julgado do Poder Judiciário, só para não ter qualquer problema. Tudo bem, eu posso consignar ao final do voto uma observação à unidade preparadora. Muito obrigado. Dispõe. Tá, mais alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto do relator ou ao processo? Francisco, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Renata? Eu acompanho o relator. Rafael? Relator, presidente. Luiz? Relator. Ana? O relator. Eu vou acompanhar o relator também. Dei uma olhada na decisão da RJ, na solução de consulta. Quase estou pedindo vista, mas eu vou acompanhar o relator. Quase estou pedindo vista, mas vou acompanhar o relator. Vai restar consignado, Dani, ao final, não dentro do nosso voto, mas ao final apenas que a unidade preparadora diga-se observar o resultado da decisão transitada e julgada no mandato de segurança tal. Ok, isso vai estar no voto, né? Eu vou pôr após a conclusão. Vai ter a conclusão, o voto, e após a conclusão, a unidade preparadora para que se digne a observar a decisão judicial transitada e julgada nos autos do mandato de segurança. Tá, só um instantinho.
Márcio, eu só estou, em vez de para que seja recalculado o auto de infração, estou colocando assim para que seja recalculado o imposto de renda, tá? Então, colegas, para o item, colegas e doutor Bruno, para o item 228 da pauta, item 228, 228, do contribuinte Hildebrando José Valadares da Silva Filho, Hildebrando José Valadares da Silva Filho, item 228, ficará assim o resultado do nosso julgamento. Então, presidente. Não, esse é o 229, não? 220, isso, 229. Obrigado. Tá. Perdão, deleta tudo que eu falei. É o Marcos Fernando de Oliveira Moraes, né? Tá certo. Doutor, o senhor não faz ideia do tamanho da nossa pauta. Tem mais de 500 itens na pauta. É uma pauta mega. Imagino. Aí, no passado, o item era 559. Nossa senhora, é uma pauta muito diferente aqui. A gente tem que estar muito atento, senão a gente se perde. Então tá. Deletem o que eu falei, vamos começar de novo. Então, colegas, para o item 229 da pauta, 229, do contribuinte Marcos Fernando de Oliveira Moraes, item 229, do contribuinte Marcos Fernando de Oliveira Moraes, ficará assim o resultado consignado na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para que seja realizado o recálculo do imposto de renda, a fim de que seja, tem muito seja aqui, né? A fim de que seja adicionado ao custo de aquisição do ganho de capital as capitalizações de lucros ou reservas constituídas com esses lucros efetuadas no período posterior a 1996, e para que sejam cancelados a multa de ofício e os juros de mora incidentes sobre o montante do crédito tributário constituído e objeto de depósito judicial. Essa é a decisão. Eu depois vou fazer uns pequenos ajustes na redação, alguma vírgula, alguma palavra repetida a mais, como seja, que tem 2, 3 vezes no texto. Eu vou fazer uns ajustes só no texto para melhorar o texto, mas a decisão é essa, viu, doutor Bruno? Então, é provimento parcial para cancelar a multa de ofício e juros de mora sobre a parcela objeto de depósito judicial e para que seja recalculado o imposto, adicionando-se o custo de aquisição do ganho de capital, as capitalizações de lucros ou reservas constituídas com esses lucros, ok? Efetuados no período posterior a 96. Então, essa é a decisão, doutor Bruno. O senhor está aí ainda? Estou aqui, obrigado, senhor presidente. Seria possível, nesta ata escrita pelo senhor, fazer alguma referência a essa execução da parte do mandado de segurança transitada em julgado, só para que não haja qualquer problema lá embaixo na execução? Mas isso vai estar no voto, bem claro. Uma frase, assim, só para que isso fique... Tá bom. Mas aqui fala, né, objeto de depósito judicial. Né? Eu vou colocar assim, nos termos do voto do relator, e aí no voto do relator vai estar claro a decisão judicial. Ok, doutor? Ok. Não, eu só fiz essa ressalva porque nós temos outros diversos casos semelhantes a esse, em que houve depósito judicial e que a ação judicial não acabou. Esse, por acaso, já houve trânsito em julgado, por isso que esse era um pouquinho diferente e que a gente entendia que poderia ser até excluído o principal. Por isso a minha ressalva e a minha preocupação na execução do acórdão. Tá certo. Mas que nós temos idênticos a esse, ainda não houve trânsito em julgado. Perfeito. Mas no dispositivo está constando, então, que está sendo excluído do lançamento a multa de ofício e juros de mora incidente sobre o montante do crédito tributário constituído e objeto do depósito judicial, aí eu coloquei vírgula, nos termos do voto do relator. Quem lê esse dispositivo vai ter que se reportar lá o voto do relator para ver certinho o que aconteceu, e lá o relator vai deixar bem claro essa questão, tá bom?
Está ótimo. Então tá, doutor. Então essa é a decisão. Uma boa tarde e até mais, então. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde. Depois eu vou dar uma melhorada nessa redação aqui. Eu vou até colocar assim, melhorar a redação. Tá. Os dois próximos itens, em relação aos quais há pedido... eu vou até consignar na ata também aqui o acompanhamento, né? Acompanhou o julgamento o patrono, o doutor Bruno, né? Os dois próximos itens em relação aos quais a participação do patrono, nesse caso a participação é com sustentação oral, são os itens 260 e 261. Vamos lá para os itens 260 e 261. Tá. Os itens 260 e 261, ambos do mesmo contribuinte, Antônio Roberto Moreira de Moura Ferro Júnior. Antônio Roberto Moreira de Moura Ferro Júnior. Os dois itens, 260 e 261. Você vai fazer na ordem da pauta, a leitura é na ordem da pauta, né? Então tá. Fabimar, em relação a esses dois itens, 260 e 261, o patrono, então, vai acompanhar o julgamento. O patrono, a patrona, né, é Raíza Jansen, a doutora Raíza Jansen vai participar do julgamento, vai fazer sustentação oral. Então, Fabimar, peça à patrona, então, convoque a patrona que compareça à nossa sala para acompanhar a releitura do relatório e, na sequência, fazer a sustentação oral. Ok, presidente, farei a convocação. Doutora Thaisa, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Itens 260 e 261. Doutora Thaisa, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Isso, a senhora vai copiar e colar o link igual a senhora fez para entrar nessa sala. Não, a senhora tem que copiar, aí a senhora sai dessa e entra na outra. Tá bom? Patrona convocada, presidente. Obrigado, Fabimar. Boa tarde, doutora Raíza. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa sala virtual de julgamento. Muito obrigada. Nós vamos fazer agora o julgamento dos itens 260 e 261 da pauta. Os dois itens são do contribuinte Antônio Roberto Moreira de Moura Ferro Júnior, e ambos os processos são de relatoria do conselheiro Gregório.
o conselheiro Gregório vai iniciar pelo item 260. Eu vou pedir, então, ao conselheiro que faça a senhora vai fazer uma sustentação para cada processo? Eu posso fazer para os dois juntos. Faz uma para o primeiro, e aí, se for necessário algum esclarecimento no segundo processo, daí a senhora faz. Ok. Então, tá. Gregório, então, pode fazer a leitura do relatório, se puder fazer um resumo do relatório, a gente agradece, e aí, depois da leitura do relatório, ele passa a palavra, doutora, para 15 minutos para sustentação oral. Pode começar, Gregório. Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4ª turma da DRJ de Curitiba, com substancial no acórdão 0627-550, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. Na origem, trata-se de auto de infração com vista de débitos de imposto de renda da pessoa física em decorrência da constatação pela fiscalização da seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício nos anos calendários 2006 e 2007, nos valores aí indicados. Consta do relato fiscal, em relação ao ano calendário de 2006, que foi constatada, em relação à DIF apresentada pela Caixa Econômica Federal, omissão de rendimentos no valor indicado com retenção na fonte, que o contribuinte aproveitou todos os valores retidos na fonte, razão pela qual foram reduzidos os valores do repasse para associações, que a omissão foi apurada a partir dos honorários recebidos, deduzidos os repasses para associações, incluindo-se ainda a omissão em relação à DIF, que foram desconsiderados os repasses aventados em relação a escritórios de advocacia, por não estar comprovada a participação efetiva na execução das ações, e que a opção pela declaração em modelo simplificado implicou a impossibilidade de dedução de despesas do livro caixa. Em relação ao ano calendário de 2007, a fiscalização descreve igual constatação, pretensão de repasse, em relação aos honorários advocatícios, além da omissão a indicada apurada a partir da DIF da Caixa Econômica, constatando que foram consideradas os valores indicados de imposto de renda retido na fonte que não haviam sido declarados. Cientificado do lançamento fiscal, o contribuinte apresentou a sua competente defesa administrativa, defendendo, em síntese, que não se trata de omissão de rendimentos, mas sim de receita de terceiros, já que o contribuinte é advogado que exercia e ainda exerce sua profissão em Curitiba e trabalhou, durante os anos fiscalizados, em parceria com 2 escritórios de Florianópolis, quais sejam o Melegari Costa e Filho Menezes, Advogados Reunidos, e Bejato e Pisolati, Advogados Associados. Manteve também, naquele período, convênios com a Associação dos Empregados, Aposentados e Pensionistas da Sanepar, Fusan e Fundação, a CEPAM e a FAP, com o objetivo de proporções de interesse dos funcionários, servidores ou pensionistas correspondentes. A DRJ, por meio do susodito acórdão 0627-550, julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme a emenda abaixo reproduzida. Cientificada a decisão exarada pela DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário, exercendo suas razões de defesa nos seguintes pontos em síntese. Quais são os pontos do recurso voluntário? Ele vai tratar da hipótese de incidência tributária, da análise fiscal dos documentos entregues pelo contribuinte, da análise dos documentos pela DRJ, dos contratos de coparticipação, das declarações dos escritórios de Florianópolis, dos valores de repasse não comprovados e dos rendimentos a serem considerados como recebidos pelo recorrente. Sem contrarrazões, é o relatório, presidente. Ok, Gregório. Doutora Raíza, pode fazer, então, a sua sustentação oral por 15 minutos. Pode começar. Ok. São, então, 2 processos, esse que nós estamos tratando, são correspondente aos anos calendário 2006 e 2007. Nesse processo aqui, se debateu sobre esse rendimento que teria sido alocado pelo fiscal como sendo todo do contribuinte, do Antônio, quando na verdade não era, porque ele tinha contratos de coparticipação com outros escritórios de advocacia em Florianópolis. Esses escritórios, eles tinham as teses jurídicas e eles preparavam, inclusive, as peças, muitas vezes a apelação, enfim, a inicial. E o contribuinte Antônio, ele era o responsável aqui em Curitiba, porque esses clientes todos eram aqui de Curitiba. Então, ele acompanhou esses processos todos por aqui, praticando os atos ali, mas sempre com suporte desses outros escritórios, tanto que eles recebiam a maior parte. Os advogados reunidos recebiam 5/6 do que o Antônio recebia.
e o Begiato e Pisolati recebia 6/7 e o contribuinte Antônio recebia só 1/7. Como a fonte pagadora era a Caixa Econômica, ela mandou tudo em nome do Antônio. E aí foi que deu a discrepância, né? Apareceu um valor gigantesco, porque ele tinha participação de 1/6 e 1/7 naqueles valores. E acabou vindo o total para ele, né? Então ele juntou nos autos aí para mostrar que não era, ele não, até foi questionado pelo fisco que ele podia ter colocado como despesa, mas ele optou por um modelo simplificado e tal, mas não era o caso, porque não era despesa, na verdade era uma coparticipação. Então ele tinha um percentual do ganho, ao passo que os escritórios de Florianópolis tinham a maior parte, né? Então, já no início, o contribuinte Antônio apresentou cópia dos contratos de copatrocínio, cópia dos convênios com as associações, que inclusive foram, esses repasses aí para a associação foram todos aceitos. Relatório de prestação de contas que ele mesmo fez, porque realmente era confuso, porque nesse processo aqui que nós estamos estudando, tinham 120 processos judiciais. Desses 120, restaram agora para análise 81 processos. Então, era bastante, né? Aí ele apresentou um relatório bastante detalhado, com todos os itens, quanto ficou para a associação, quanto ficou para cada escritório. E ainda foi juntado nos autos comprovante de todos os repasses que ele fez, nos valores, datas próximas ao que ele tinha recebido ali, e nas proporções exatamente pactuadas. Para que não tivesse mais dúvida, ainda foi feita uma declaração de cada um dos escritórios relacionando os processos que eles tinham feito em coparticipação com o contribuinte Antônio. E ainda a gente foi juntado ainda cópia de partes dos processos judiciais que foi conseguido, porque todos os processos físicos naquela época, né? Então tinha que pedir o desarquivamento, procurar se tinha alguma procuração que não constasse só o nome do Antônio, mas dos advogados de lá, que a maior parte era assim, mas eventualmente aparecia um que era só dele, só para procuração para ele. Mas tem os repasses, tem o contrato da coparticipação, né? E mais essa declaração dos escritórios dizendo, nesses processos esses processos são decorrentes do nosso contrato de coparticipação. E além disso ainda, depois que a gente fez o recurso, nós ainda fomos atrás de mais procurações, foram juntadas numa complementação número 1, e ainda mais uma complementação número 2, com petições assinadas também pelos outros advogados, naqueles processos que restaram dúvida por parte da DRJ. E ainda com outros comprovantes que a gente conseguiu, mostrando que era uma atividade conjunta deles mesmos, né? Então, basicamente é isso. É uma coisa difícil, assim, trabalhosa de comprovar, porque tinha muito detalhe, pelas planilhas que vocês veem nos autos, pela quantidade de páginas que nós temos aí, né? Foi bastante trabalhoso, mas a sistemática foi simples, era uma coparticipação. Então, da parte dele, ou era 1/6 ou era 1/7, e aí são esses valores que devem ser considerados como rendimento dele, e que de fato não foram omitidos porque ele declarou. Seria isso. Ok, doutora Raíza. Gregório, então pode fazer a leitura do seu voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade e deve, portanto, ser conhecido. Conforme exposto no relatório supra, trata-se presente casos de auto de infração com vistas de débitos de imposto de renda da pessoa física em decorrência da constatação pela fiscalização da seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas sem vínculo empregatício nos anos calendários de 2006 e 2007, conforme apurado pela fiscalização. O contribuinte, nos termos sumarizados pelo órgão julgador de primeira instância, relata que nos anos de 2006 e 2007 trabalhou em parceria com 2 escritórios de advocacia de Florianópolis aí indicados, além de manter convênios com essas associações. Aduz que os escritórios de Florianópolis, que eram os detentores das teses jurídicas, propuseram os contratos de copatrocínio,
ficando encarregado do ajuizamento das ações e do acompanhamento dos processos, que os escritórios de Florianópolis eram responsáveis pela elaboração dos recursos contra razões iniciais das execuções e planilhas de cálculo, sem, contudo, participar diretamente nos autos, acrescentando que, muitas vezes, assinava as peças processuais elaboradas pela Sociedade de Advogados. Diz ainda que, em dezembro de 2003, o escritório Melgari assinou um termo de cessão de crédito para o outro escritório, referente a honorários advocatícios decorrentes de causas previdenciárias, razão pela qual assinou, em janeiro de 2004, o contrato de folha de 1213, para estabelecer a forma de divisão de honorários relativos às causas previdenciárias em que atuava em parceria com o primeiro, o que defende comprovarem os documentos de anexados ao presente processo. Sustenta, em contrapartida, que a fundamentação do lançamento não procede por falta de respaldo jurídico e por total desconsideração das provas trazidas. O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e documentos apresentados, julgou procedente em parte a impugnação do direito passivo nos seguintes termos em síntese: dos contratos alegados. Os contratos de folhas subsidiam, no plano teórico, a alegação de que não... Isso aqui é da RJ. Subsidiam, no plano teórico, a alegação de que não teria ocorrido contratação de serviço terceiro, mas pactuação de copatrocínio e de divisão dos honorários advocatícios, competindo ao autuado a proporção de 1/6 e de 1/7 dos valores percebidos, respectivamente. Do exposto, tem-se que os contratos apresentados pelo contribuinte por si sós não constituem comprovação de copatrocínio e de divisão de honorários advocatícios, revelando-se, na realidade, como elementos indiciários da possibilidade da existência dos fatos alegados. Nesse contexto, para aceitação da tese de que houve repasse de recursos que pertenceriam a terceiros em função de copatrocínio de causas judiciais, há de ficar demonstrada a participação desses nas ações judiciais, além, obviamente, dos próprios repasses de valores. Das planilhas de valores. Das mesmas planilhas consideradas pela fiscalização, o impugnante alega lhe pertencer apenas os valores relacionados sob a coluna parte advogado Antônio. Verifica-se, no entanto, que as planilhas fornecidas pelo contribuinte em relação ao ano calendário de 2006, mais especificamente as de folhas 61, 62 e 306, 308, apresentam erros de soma que implicariam lançamento com base apenas em parte dos valores indicados. Neste sentido, a totalização, as folhas 62, refere-se a honorários na planilha a partir do processo número tal. Aqui é um erro de soma que a DRJ vai esclarecer. Dos documentos comprobatórios. Pelo conjunto de provas juntadas aos autos em relação à parte dos advogados alegados, a parte dos valores alegados e repasse a outros advogados, há que se dar razão ao impugnante. No entanto, diferentemente do que pretende o interessado, os seus rendimentos não são evidenciados pela coluna parte advogado Antônio, mas pelas colunas de valor bruto de honorários, considerado parcialmente lançamento, deduzidos dos valores que comprovem haver repassado por serem pertencentes a outros advogados, mais exclusivamente em relação aos valores de processos que compuseram a base de cálculo, salientando que já foram excluídos pela fiscalização os repasses que teriam sido efetuados às associações, os quais, portanto, não estão em litígio. Pela análise dos documentos existentes nos autos, encontram-se os seguintes repasses que devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento, e aqui são alguns valores que a própria DRJ já excluiu do lançamento por considerar que estou comprovado o repasse dos valores. Em face do julgamento de primeira instância, o contribuinte apresentou seu recurso voluntário de folhas 2091, seguindo na sua linha de defesa no sentido de que não houve omissão de rendimentos, visto que estes se tratam, em verdade, de receita de terceiros. No que tange aos valores remanescentes após a decisão da DRJ, o contribuinte reapresenta os seguintes documentos e esclarecimentos. E aí aqui eu passo a listar os documentos que foram apresentados em relação a cada um dos processos listados e respectivos valores. Então, eu cito o número do processo, por exemplo, né? A patroa não está acompanhando, mas vai ter oportunidade quando a formalização do acórdão. Mas eu cito aqui o primeiro número de processo, é o processo judicial número 2003-70-00, 026117, 0261, 7 dígito 0, no valor de R$ 7.800 o repasse. Aí o contribuinte apresentou o relatório de prestação de contas de folhas 49 e o comprovante de depósito bancário em favor do escritório parceiro, no mesmo valor de R$ 7.800. E assim vai por diante. Eu cito o número do processo, o repasse do montante, indico que foi apresentado o relatório de prestação de contas, indico a página e o comprovante de depósito feito em nome da sociedade de advogados. Vou avançando aqui, são muitos processos.
Aí aqui tem um processo, é o processo 93.00.13.039, dígito 0, repasse do montante de R$ 8.637,75 centavos. O contribuinte apresenta o relatório de prestação de contas de folhas 508 e o comprovante de depósito bancário no mesmo valor, mas, conforme sinalizado pela DRJ, esse processo não fez parte da autuação. Aí eu sigo, vou adiante. Já estou lá no outro processo destacado em vermelho, ao final da página 12 do meu voto, do meu arquivo. Indico o processo judicial número 2005-7000004845, dígito 8, repasse do montante de R$ 1.700. O contribuinte apresenta o relatório de prestação de contas e apresenta a nota fiscal número 598, emitida pelo escritório. Em relação à referida nota, esclarece o recorrente que se buscou algum outro elemento que pudesse comprovar o efetivo recebimento do repasse feito, cujo comprovante ainda não foi localizado. Assim, solicitou-se ao escritório que buscasse em suas notas fiscais aquela que correspondesse à citada transferência. Como resposta, foi encaminhada a nota fiscal 598, na qual está expressa a receita de 850,18, que representa exatamente a metade do montante que foi transferido para aquele escritório. Devido ao tempo decorrido e considerando que tais documentos não pertencem ao recorrente, informa-se que serão feitas novas pesquisas para que seja possível encontrar outros documentos que possam reforçar as provas até agora trazidas aos autos. De toda forma, demonstra-se que existiu de fato o copatrocínio e que o repasse era devido no valor informado pelo recorrente, em razão do contrato estabelecido entre o recorrente e o escritório de Florianópolis. Ora, diante dos esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, indaga-se porque o referido escritório emitiu uma nota fiscal no valor de R$ 850,08, se teria recebido, em verdade, justamente o dobro, no valor de R$ 1.700. Dessa forma, em face da divergência de valores entre o relatório de prestação de contas e a nota fiscal, bem como da efetiva comprovação da transferência realizada, o montante de R$ 1.700 não será aceito como transferido para terceiros. Aí eu prossigo na identificação do processo, respectivo relatório de prestação de contas e respectivo comprovante de transferência para o escritório parceiro, com a indicação das respectivas páginas. E aí, lá na frente, já na página 17 do meu voto, eu digo: registre-se pela sua importância que os relatórios de prestação de contas e os comprovantes de depósito mencionados acima não se tratam dos únicos documentos apresentados pelo contribuinte em relação aos processos em destaque. De fato, analisando os presentes autos, verifica-se que o contribuinte logrou trazer, ora com maior instrução probatória, ora com um pouco menos, os seguintes documentos, dentre outros. Então, ele apresentou alvará de levantamento, comprovantes de depósito referente ao alvará de levantamento, comprovante de depósito em favor das associações cujos valores e registros foram abatidos pela própria fiscalização na apuração do rendimento supostamente auferido pelo contribuinte, guia de retenção do posto retido na fonte, guia de recolhimento da CPMF, relatório de prestação de contas e relatório de prestação de contas respectivo comprovante de depósito. Então, conclusão 1. Neste SPEC, tendo o contribuinte logrado demonstrar a efetiva transferência para os escritórios parceiros de parte dos valores apontados pela fiscalização com a omissão de rendimentos, voto por excluir da base de cálculo do imposto lançado os montantes abaixo indicados. E aí eu trago uma tabela onde eu vou listando cada um do processo judicial e respectivo valor que foi transferido para que seja excluído da base de cálculo aqui do presente processo administrativo. Isso tanto para o ano calendário de 2006 quanto para o ano calendário de 2007. Em relação aos demais argumentos, objeto do recurso voluntário, considerando que se trata, em verdade, das mesmas matérias deduzidas em sede de impugnação, em vista do disposto no parágrafo 3º, artigo 57, anexo 2 do regimento interno do CARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste relator, adota os fundamentos da decisão recorrida nestes pontos, mediante transcrição do termo do seu voto condutor neste particular. Aí eu acredito que já seja ciência do contribuinte da própria patrona. Então, ao final, presidente, eu vou concluir voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo da base de cálculo apontada no lançamento os valores indicados nas tabelas constantes na conclusão 1 do presente voto. Se a patrona quiser registrar, porque são vários processos e respectivos valores, mas para o ano calendário de 2006, eu estou votando para que seja excluído da base de cálculo aqui do lançamento
o montante no valor total de R$ 277.215,00. Então, repetindo, o ano calendário de 2006 dá R$ 277.215, e para o ano calendário de 2007, eu voto para excluir do lançamento o montante no valor total de R$ 297.099. É como eu voto, presidente. Ok, Gregório. Esses comprovantes todos, Gregório, eles foram apresentados com recurso voluntário? Oi? Deixa eu confirmar aqui. Eu acho que já tinham sido apresentados, né? E foram reapresentados. Uma das alegações, inclusive, é de que a DRJ não teria se debruçado, né, sobre essa documentação. Tá. Alguém gostaria... Bem, colegas, em relação, então, ao item 260 da pauta, o conselheiro relator está dando provimento parcial ao recurso voluntário e está excluindo da base de cálculo do lançamento os valores que ele relaciona numa planilha, em duas planilhas, uma do ano de calendário 2006 e uma do ano calendário 2007, e que estão, que fazem parte do voto do relator. Alguém gostaria de comentar o voto, o processo? Não? Francisco, como você vota? Eu acompanho o relator. Márcio? Márcio, eu acompanho o relator. Ah, tá. Ele desliga para falar do... Renata? Acompanho o relator. Rafael? Relator, presidente. Luiz? Relator. Ana? Relator. Eu vou acompanhar você também, Gregório. Você, pelo que eu vejo aqui, você me parece que foi bem caprichoso aqui, né? Deixou bem demonstrado aqui os documento a documento. Inclusive, você fez aqui para a turma um destaque em verde dos documentos, número do processo. Tá, eu vou acompanhar também. Então, para o item 260 da pauta, como é que a gente faz? Seria interessante, Gregório, dizer o seguinte, na conclusão, você tem os valores aí, né? Você até acabou de falar para a patrona, né? Colocar no dispositivo da decisão, dar provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento, referente ao ano calendário 2006, o montante tanto, e para o ano calendário 2007, o montante conforme planilhas que seguem no voto do relator. Pode ser assim? Isso, pode ser. Eu vou, presidente, inclusive vou substituir essa tabela que consta aí na minuta. Eu estava passando ele aqui agora, e a patrona não tem acesso, que a gente está tendo, né, a minuta do voto, e aí eu fiz questão de puxar o valor para, se ela quisesse anotar, para ter ciência já do montante, mas aí eu vou substituir, então, justamente para o final colocar o somatório. Vocês têm, já tem os valores aí? Sim. Para 2006 é quanto? 297 mil. Tá. Não, perdão. 2006. 277. Tá. 215,82. E para 2007? 297 mil. 99 reais. Tá. E 37 centavos. Então, confirme para mim aí. 2006 é R$ 277.215,82. Correto. E para 2007 é R$ 297.099,37. Isso? Correto. Isso. Tá, então só um instantinho, colegas.
Então ficou assim, colegas. Tá. Ficou assim, então. Item 260, viu, doutora Raíssa? Item 260 da pauta, do contribuinte Antônio Roberto Moreira de Moura Ferro Júnior. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 277.215,82, referente ao ano calendário de 2006, e o montante de R$ 297.099,37, referente ao ano calendário de 2007, conforme tabelas que seguem na conclusão 1 do voto do relator. Pode ser assim, Gregório? Pode, né? Essa é a decisão para o item 260 da pauta. E estou também registrando na ata também a sua sustentação oral, doutora Raíssa, a sua participação com sustentação oral. Vamos agora ao outro item da pauta, que é o item 261 também. Só muda no calendário, Gregório? Não. Bem, basicamente a mesma coisa. A situação, o plano de fundo é exatamente o mesmo, mas aí outros processos, outros valores, por certo. Mas também tem um outro ponto aí que eu estou dando provimento, que será necessário fazer a leitura. Beleza, então. Então, colegas, agora eu vou fazer, o conselheiro relator vai fazer a leitura agora do relatório do item 261 da pauta, também do contribuinte Antônio Roberto Moreira de Moura Ferro Júnior. Depois da leitura do relatório, doutora, se a senhora quiser fazer alguma consideração, eu lhe dou a palavra daí, tá bom? Gregório, então pode fazer a leitura do relatório. Bem, em relação ao item 261, a situação, o plano de fundo é o mesmo, né? O processo que a gente acabou de julgar. Trata-se de auto de infração com vícios de débitos, imposto de renda de pessoa física, em decorrência da constatação pela fiscalização da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício. Consta do relato fiscal que foram excluídos os valores de contribuições para as associações de funcionários com os quais firmou convênios para as execuções, assim como já havia lá naquele outro caso, mas que não foi acatada a pretensão do contribuinte de deduzir repasse de valores de honorários, sob a consideração de que não houve prova da efetiva participação dos escritórios alegados nas ações, além do fato de o contribuinte haver optado pela declaração no modelo simplificado, renunciando ao direito de apurar em livre caixa as despesas com a contratação / subestabelecimento de procurações judiciais. Ele vai alegar que é contrato de parceria, que os rendimentos são de terceiros. A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo conformemente abaixo reproduzida, e aí cientificado o contribuinte apresenta recurso voluntário, esgrimindo as mesmas ações de defesa já antes sinalizadas no processo anterior, quais sejam hipótese de incidência tributária, análise fiscal dos documentos entregues pelo contribuinte, análise dos documentos pela DRJ, contratos de coparticipação, as declarações dos escritórios de Florianópolis, dos valores de repasse não comprovados, dos valores declarados e dos rendimentos a serem considerados como recebidos pelo recorrente. Sem contrarrazões ao relatório, presidente. Ok, Gregório. Doutora Raíssa, gostaria de fazer alguma Sim, só um detalhezinho que é um pouquinho diferente nesse caso, é que o fisco, na hora de contabilizar todos os valores que ele teria recebido, ele colocou inclusive os honorários contratuais recebidos de pessoas físicas. Então esse valor ficou dobrado, porque na declaração dele já constava recebido de pessoa física, que eram honorários contratuais com as pessoas que ele defendeu, né? E aí, como estava na relação, o fiscal colocou também junto como recebido de pessoa jurídica, quando não é verdade. Então, ele teria que ter retirado do cômputo da pretensa omissão dele esses honorários recebidos do cliente pessoa física.
Então, é essa a diferença básica que tem do outro, né? No mais é tudo igual, as comprovações estão todas aí, a mais abundante que a gente conseguiu coletar, né? E agora mais esse detalhe que deve ser retirado da base de cálculo esses valores que ele declarou como recebido pessoa física. Seria isso. Ok, então, doutora. Gregório, pode então fazer a leitura do voto. Certo. Presidente, essa parte inicial do voto, ela é exatamente idêntica ao caso que a gente acabou de julgar. Então, se você e os colegas me permitirem, a doutora também, eu já vou avançar aqui no meu voto. Aqui nesse caso, inclusive, eu trouxe a tabela, né, que deu origem à fiscalização, à autuação, em relação aos anos, para poder entender os valores. E aí eu digo aqui que, em face do julgamento de primeira instância, o contribuinte apresentou o seu recurso voluntário de folhas 2.150, seguindo na sua linha de defesa, no sentido de que não houve omissão de rendimentos, visto que se trata, em verdade, de receita de terceiros. E aí, tal como o caso que a gente acabou de analisar, eu venho trazendo aqui, em relação a cada um calendário, os respectivos processos, respectivos valores, o relatório de prestação de contas apresentado pelo contribuinte e respectivos de comprovante de depósito bancário. Para alguns processos nada foi apresentado, está aí sinalizado, está indicado. Eu vou avançar. E aí lá na página 10, eu digo, registre pela sua importância que os relatórios de prestação de contas e os comprovantes de depósito mencionados acima não se tratam dos únicos documentos apresentados pelo contribuinte em relação aos processos em destaque. De fato, com relação, por exemplo, à ação judicial número 9700-065-25 dígito 1, que tem como autor a senhora Elizabeth, o recorrente também trouxe aos autos os seguintes documentos. Aí ele traz alvará de levantamento, o comprovante de depósito, guia de retenção de imposto de renda, o relatório de prestação de conta, o relatório de prestação de contas e respectivo comprovante de depósito. Então, minha conclusão é no seguinte sentido: tendo o contribuinte logrado demonstrar a efetiva transferência para escritórios parceiros de parte dos valores apontados pela fiscalização como omissão de rendimentos, voto por excluir a base de cálculo do imposto lançado os montantes abaixo indicados. E aí para o ano de calendário de 2004 e aí o ano calendário de 2005, cujos totais são, para o ano calendário de 2004, R$ 26.397,51 e para o ano calendário de 2005, R$ 18.539,86. Dos valores declarados, aqui está a diferença. Nesse ponto, destaco recorrente que o fisco, para determinar o montante omitido pelo contribuinte, compensou os valores informados nas planilhas entregues pelo recorrente, somas dos honorários contratuais e sucumbência, com o que tinha sido informado nas declarações de ajuste anual como recebidos de pessoas jurídicas, deixando de compensar os honorários contratuais com os rendimentos declarados como recebidos de pessoas físicas. Concluiu, pois, que, nos 2 anos calendários, não foram considerados, para efeito de compensação, os honorários declarados como recebidos de pessoas físicas, nos montantes de R$ 43.000 em 2004 e R$ 25.339,10 em 2005. Neste aspecto, defende que as ações foram promovidas para defender pessoas físicas que, em decorrência do sucesso das demandas, pagaram ao contribuinte aos escritórios de Florianópolis um percentual de seus recebimentos judiciais. Assim, os honorários contratuais são efetivamente recebidos das pessoas físicas que ajuizaram as ações. Portanto, totalmente arbitrária a consideração dos honorários contratuais como sendo de pessoa jurídica e a consequente desconsideração dos valores declarados como recebidos de pessoas físicas pelo contribuinte. Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que, quanto à pretensão de dedução dos valores declarados da omissão de rendimentos apurada, dependeria da comprovação de identidade entre os valores para ser acolhida, independentemente da alegação do impugnante de que, nas planilhas que forneceu a fiscalização, parcela seria atribuída a pessoas físicas, diferentemente da origem apontada no auto de infração, que remete à omissão de rendimentos de pessoa jurídica. Acrescente-se que essa diferenciação sugerida é irrelevante no que se refere ao fato gerador do imposto de renda, uma vez que, do ponto de vista material, referem-se aos mesmos valores extraídos como dito da planilha fornecida pelo próprio contribuinte, que, ademais, sequer consta haver efetuado o recolhimento do carnê-leão, que seriam obrigatórios em relação aos rendimentos oferidos de pessoa física. Pois bem, razão assiste ao recorrente neste particular. De fato,
no início da ação fiscal que deu origem ao presente processo administrativo, tem-se que o contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de rendimentos recebidos, os comprovantes de retenção do imposto de renda na fonte e os comprovantes dos pagamentos de carnê-leão e mensalão efetuados no ano de 2002 a 2005 e declarados no ajuste do imposto de renda da pessoa física dos exercícios de 2003 a 2006. Neste aspecto, com vistas a atender o ponto solicitado, o contribuinte entregou todos os documentos de que dispunha e ainda elaborou planilhas para demonstrar a origem dos rendimentos declarados. Ora, tratando-se de infração referente à omissão de rendimentos apurada pela fiscalização a partir do cotejo das informações apresentadas pelo próprio contribuinte no curso da ação fiscal, notoriamente das planilhas de folhas 25, 26, 388, 389, 625, 626, 846, 847, com as declarações de imposto de renda da pessoa física dos exercícios de 2005 e 2006, não se afigura desarrazoado, no entendimento deste conselheiro, a dedução também dos valores declarados pelo contribuinte como tributáveis recebidos de pessoa física, tendo em vista que a própria fiscalização fez uso da dedução, mas o fez sem qualquer justificativa para tanto, somente com os valores declarados pelo contribuinte como tributáveis e recebidos de pessoa jurídica. Das planilhas apresentadas pelo contribuinte, as quais, repita-se, serviram de base para a atuação, resta claro e evidente que muitos dos valores percebidos pelo recorrente se referem a honorários contratuais e sucumbenciais de ações judiciais que têm como autores pessoas físicas. Dos documentos apresentados pelo contribuinte, resta incontroverso que os seus rendimentos são decorrentes do exercício da advocacia, tanto que a fiscalização utilizou as planilhas apresentadas pelo sujeito passivo para comparar com os valores declarados na declaração de ajuste anual. O próprio órgão julgador de primeira instância destacou que, independentemente da alegação do impugnante de que, nas planilhas que fornecem a fiscalização, parcela atribuída às pessoas físicas, diferentemente da origem apontada no auto de infração, que remete à omissão de rendimentos de pessoa jurídica, acrescente-se que essa diferenciação sugerida é irrelevante no que se refere ao fato gerador do imposto de renda, uma vez que, do ponto de vista material, referem-se aos mesmos valores extraídos, como dito, da planilha fornecida pelo próprio contribuinte. Tal conclusão, aqui já são palavras minhas, tal conclusão, por certo, só reforça a tese do contribuinte no sentido de que os valores declarados como tributáveis recebidos de pessoa física deveriam também ser deduzidos na apuração da omissão de rendimentos. Com relação ao argumento da RJ, no sentido de que sequer consta haver efetuado recolhimentos de carnê-leão que seriam obrigatórios em relação a rendimentos auferidos de pessoa jurídica, melhor sorte não assiste ao lançamento, isto porque, se assim fosse, caberia ao fisco, então, apurar a respectiva infração e aplicar a correspondente penalidade, nos termos da legislação de regência da matéria. Por fim, mas não menos importante, com relação ao argumento do órgão julgador de primeira instância, no sentido de que a pretensão do contribuinte neste particular dependeria da comprovação da identidade entre os valores para ser acolhida, tem-se que, se assim fosse, a dedução realizada pela fiscalização e não rechaçada pela DRJ, ressalte, restaria legítima, o que não é o caso. Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste particular, excluindo da base de cálculo do imposto lançado os valores declarados pelo contribuinte nas suas declarações de ajuste anual ao exercício 2005 e 2006, como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, nos montantes de R$ 43.000 e R$ 25.339,10, respectivamente. Aí, em relação aos demais argumentos objeto do recurso voluntário, não foram apresentados nada diferente daquilo que foi apresentado na sede de impugnação, da mesma forma como no caso anterior, eu estou adotando os fundamentos da decisão da DRJ neste particular, que já é conhecimento do contribuinte da patrona. Então, a conclusão final, presidente, é no seguinte sentido: ante exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo da base de cálculo do lançamento dos valores constantes nas conclusões 1 e 2 do presente voto. A conclusão 1 são aqueles valores que eu já indiquei em relação a cada um dos processos, os totais que eu já informei, e a conclusão 2 são justamente esses valores declarados pelo contribuinte como tributáveis na sua declaração de ajuste anual dos exercícios de 2005 e 2006. É como eu voto, presidente. Gregório, esses valores, por exemplo, para 2005, 43 mil, não é a soma dos valores que aparece na tabela lá do ano 2000? Não, isso é o que ele declarou. 43 mil é o que o contribuinte declarou na declaração dele como rendimento tributável recebido de pessoa física. Ele declarou e do alto
No orçamento não tem referência. Você não... Esse valor foi excluído, né? Não foi excluído. O que ele declarou como recebido de pessoa jurídica foi excluído. A fiscalização excluiu. Aí a alegação do contribuinte Eu digo, mas a fiscalização não deixou registrado que esse valor não estaria dentro lá da movimentação não comprovada. Não. Gregório, na conclusão 1, quais são os valores? Para 2004 é quanto? 2004 é R$ 26.397,51. E para 2005? R$ 18.539,86. Esses valores é a soma do que aparece na tabelinha ali, né? É bom até na tabela ter um total embaixo, sabe? Vou fazer isso. Eu vou substituir essa tabela por outra com o total embaixo. E aí, então veja, para o ano de 2004, você está excluindo da base de cálculo do lançamento, para 2004, você está excluindo o montante de R$ 26.397,51, mais um montante de 43. E é o mesmo para o ano de 2005. Está excluindo da base de cálculo 18.539,86, mais 25.328. É isso, né? Então, tá. Eu vou colocar as somas no dispositivo, tá? Dos dois, para facilitar. E no teu voto, daí é bom deixar bem claro. Inclusive, talvez até na conclusão você pudesse colocar, né? De modo a excluir os cálculos totais e, entre parênteses, colocar um mais o outro. Tem que ser bem didático, assim, sabe? Bem didático. Se entra um caso desse que é muita informação, chega na data de origem, se eles tiverem que entrar no voto e ficar, nossa, pode até se atrapalhar. É bom ficar bem didático, assim, bem... Tá. Então, deixa eu somar os dois valores aqui. Só um instantinho, colegas. Colegas, então, em relação ao item 361 da pauta, o conselheiro relator está votando por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento os montantes de R$ 69.367,51 em relação a 2004 e R$ 43.878,96 em relação ao ano de 2005, conforme o voto dele, né, o voto do relator. Conforme conclusões 1 e 2 do voto, né. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo?
Francisco, como você vota? Relator. Márcio? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Luiz? Relator. Ana? O relator. Eu vou acompanhar o relator também. E aí, colegas, para o item 261 da pauta, 261 do contribuinte Antônio Roberto Moreira de Moura Ferro Júnior, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o montante de R$ 69.397,51, referente ao ano calendário de 2004, e um montante de R$ 43.878,96, referente ao ano calendário de 2005, conforme demonstrado, colocar assim, tabelas não, conforme demonstrado nas conclusões, conforme demonstrado, porque numa conclusão tem tabela, na outra não tem tabela, né? Então, conforme demonstrado nas conclusões 1 e 2 do voto do relator. Pode ser assim, Gregório? Pode? Então tá, doutora Raíza. Então essa é a conclusão, um provimento parcial, um bom provimento, na verdade, né? Com bastante exclusão da basical. E é isso então. Beleza, tá jóia. Tudo de bom para a Obrigada senhora. a todos. Boa tarde, até mais então. Até mais. Obrigada. De nada. Dele, eu preciso de 2 minutos, tá? Tá certo. Quem quiser mais 2 minutinhos, não é intervalo ainda, mais 1 minutinho só, podem dar uma saidinha rápida. Ô, Dani, tem hora que eu tenho fechado a câmera aqui, porque eu fico em pé, eu dou uma andada por causa do meu quadril tá doendo, tá? Só para dar uma alongada, então eu não estou prestando atenção não, tá? Pelo amor de Deus. Não, tá certo. Tranquilo. Agora é 3h39. Tá. Bem, nós fizemos então o item que tinha pedido de acompanhamento e os 2 itens que tinham pedido de sustentação oral. Agora a gente pode dar sequência à ordem normal da pauta e fazer o item 228. Eu quase fiz, por engano, né? Registrando a adição de um outro nele. Agora vamos fazer o item 228, que é do contribuinte Hildebrando José Valadares da Silva Filho. Esperar todo mundo voltar e a gente já faz esse aqui. Esse item, presidente, o 228 é o... Desculpa, Gregório, para falar. Não, esse item, o 228, ele é um retorno de vista. Acho que aí vai deixar ele para fazer amanhã, talvez. É esse que vocês comentaram. Isso, comentamos isso. Tá. Para a gente terminar de uma Eu também acho que esse é aquele caso que eu também acho que vou dar uma olhada nele também. Mais uma olhada. Ele já saiu com vista, né? Inclusive esse aqui, vejam, ele saiu com vista pro Luiz, não é vista coletiva, né? É um processo que, inclusive, eu nem dei uma olhada nele, até daria para sair de novo com vista, mas vamos fazer uma vista de mesa, eu vou dar mais uma olhada, vou dar uma olhada nesse processo, esperar todo mundo voltar. Gente, você não faz ideia quantas telas tem na minha... Eu estou precisando quase de uma linha de aumento para ver vocês aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está todo mundo aí agora. Então tá, vamos dar seguimento aqui. Colegas, a gente iria agora dar seguimento à nossa pauta da tarde
e iríamos fazer o item 228, que é do contribuinte Hildebrando José Valadares da Silva Filho. É um item que saiu com vista para o conselheiro Luiz Henrique no mês passado, mas o Gregório, acho que queria dar uma olhada no processo. Eu também gostaria de dar uma olhada nesse processo, mais uma olhada, né? Na verdade, quem pediu vista foi o Luiz, né? Não foi vista coletiva, mas antes da gente julgar, eu queria dar uma olhadinha mais nesse processo. Então, eu vou tirar esse processo com vista de mesa, tá? Vista de mesa, e a gente dá uma... A gente retoma o julgamento desse item. A gente vejam, nem vamos fazer agora o julgamento, tá? Nem vamos fazer agora. Só vou tirar ele para a gente dar uma estudada. Na verdade, nem precisa colocar, é só não julgar agora, né? A gente pode julgar ele amanhã. Viu, Fabimar? Nem precisa colocar aí que ele começou hoje, daí vai terminar amanhã ou depois. A gente nem vai abrir esse processo aqui, tá? Amanhã ou depois, quando a gente for julgar ele, daí você coloca como julgado naquele dia, tá bom? Ok, presidente.